Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Facebook do Grupo Espírita Irmão Ismael, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, para mais uma troca de experiências, de ensinamentos da doutrina espírita. Me chamo Edson Zimmermann, sou facilitador, atendente fraterno e expositor deste grupo espírita que neste mês, no dia 28 de junho, estará fazendo 70 anos de muito carinho, de muito amor, de muito respeito a toda essa comunidade que nos procura pedindo o nosso auxílio. Nesta tarde nós vamos falar de um dos aspectos do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz: fora da caridade não há salvação. E ali nos remete ao texto que fala da necessidade da caridade segundo São Paulo. Para nós iniciarmos, vamos fazer umas pequenas considerações a respeito do apóstolo Paulo de Tarso. Paulo, na verdade, se chamava Saulo. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, lá na Ásia Menor, a 15 quilômetros do mar Mediterrâneo. Saulo esteve na direção do Sinédrio de Jerusalém. O Sinédrio é uma assembleia judia de anciãos, é uma suprema corte judia legislativa e judicial. Saulo tinha a profissão de fabricante de tendas e de outros objetos de couro, e já ouvira falar dos seguidores do Nazareno, e se revoltava quando se referiam a ele como se fosse o Messias. Saulo era um jovem orgulhoso, tradicional na sua religião conservadora, né, de uma família judia. Era o maior orador dentre os doutores do Sinédrio, o mais fantástico dos defensores da lei de Moisés. E ele revoltava-se ao encontrar naqueles homens maltrapilhos e seguidores de Jesus a serenidade diante de qualquer situação, a qual buscava desesperadamente alcançar através das violências que realizava em nome da lei. Honesto aos seus princípios, Saulo perseguiu os cristãos. Só que nesse meio tempo, ele ficou noivo de Abigail, mulher a quem ele muito amava. Só que Abigail era cristã. E ela tinha um irmão chamado Estevão. E por dessas coisas que acontecem no destino, Saulo convida Abigail para uma sessão de julgamento e ela vai. Só que daí, entre um desses cristãos que estava lá sendo julgado, estava Estevão, o irmão dela. E Estevão foi julgado e condenado à morte por apedrejamento, que era a pena naquela época. Após a perda da sua amada noiva, ela não quis mais seguir com o noivado. Saulo revolta-se e parte rumo a Damasco, atrás daquele que foi responsável pela sua conversão, atrás daquele que o julgava ser seu grande inimigo. Caminhava à frente de pequena caravana de soldados, extremamente preocupado, com sentimentos contraditórios que não sabia explicar. Analisava a sua vida, que fora integralmente dedicada às buscas da sua verdade, dos ensinamentos da sua religião. Eram sentimentos conflitantes que vinham à sua mente. Vinha muito a figura de Abigail, que era sua idolatrada noiva, e de seu irmão Estevão. Às portas de Damasco, sente-se envolvido por uma nuvem radiante que lhe ofusca a visão. Tem uma vertigem e cai no chão. Quer pedir desesperadamente por socorro, mas não consegue.
quer orientar-se, mas nada consegue ver quando uma suave voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Instintivamente, coloca-se de joelho diante o desconhecido, com o coração opresso num sentimento indefinível de veneração e amor. Quem seria aquela majestosa entidade cuja presença inundava seu coração e infundia um respeito inédito? Quem sois? Sou Jesus a quem me persegues. Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Senhor, que quereis que eu faça? Entra na cidade e lá saberás. Começa assim a grande transformação do homem velho para o homem novo, com o nome de Paulo. A visão de Jesus cega-o por completo e é orientado a procurar Ananias, que devolve-lhe a visão. Saulo percebe seus próprios erros e por 3 profundos anos reflete sobre a sua vida e abre seu coração para Jesus, tornando-se o maior apóstolo do cristianismo, tendo Estevão como seu grande orientador espiritual. Paulo enfrenta muito sofrimento, humilhações, adversidades, mas conquista sua verdadeira reforma interior, sendo recebido em sua passagem para a vida espiritual por Estevão, Abigail e Ananias, entre outros amigos. Vocês podem encontrar toda essa história, essa linda história, no livro Paulo e Estevão, que é bastante fácil de ser encontrado. Meus irmãos, vamos lá então para o que Paulo transmite aos Coríntios através de sua epístola, que é uma carta, na verdade, e ali ele vai colocando diversas coisas que são muito interessantes para nós estudarmos. Então tá, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Enquanto, olha que profundidade tem essas palavras. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse todos os mistérios, que eu tivesse a perfeita ciência de tudo, ainda que eu tivesse toda a fé do mundo a ponto de mover montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isto de nada me serviria. E ele segue. Então, ele falou todas as coisas materiais, falou todos os conhecimentos, toda a ciência de tudo, né? Inclusive de poder, até pela fé, até mover montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E ele diz ainda que tivesse o dom da profecia, que ele pudesse adivinhar, pudesse ver as coisas, que penetrasse todos os mistérios, que ele pudesse ver de tudo, que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. A caridade, meus irmãos, ela é paciente. A caridade, ela é branda, é benfazeja,
A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, meus irmãos, ele vai nos lembrar o tempo todo que não adianta a gente distribuir todos os nossos bens, não adianta até alimentar muitas vezes todas as pessoas, muitas vezes entregar o nosso corpo para ser mutilado, né? Se nós não tivermos nenhuma caridade, nada disso nos serve. E ele lembra que a caridade, ela é paciente, que a caridade é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Ela não é orgulhosa, nem desdenhosa, não cuida dos seus próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, meus irmãos, ela é muito paciente. A caridade é muito branda, ela é muito benfeitora. E a caridade, ela não tem inveja. A caridade é tudo de bom, é tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Então, Paulo termina esse trecho que Kardec nos traz da seguinte forma: agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas permanecem. A fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, não importa a nossa religião, não importa tudo que fazemos ou deixamos de fazer, não importa se nós temos dogmas ou não temos, se nós temos rituais ou não temos. O que nós temos que ter, antes de mais nada, é a caridade. É fazermos com que possamos ajudar os nossos irmãos. Cristo, quando foi questionado sobre qual é o maior mandamento da lei divina, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, tão importante quanto é amar o nosso próximo e fazer com que tudo aquilo que a gente queira que façam para nós, a gente faça para as pessoas que estão necessitadas e estão precisadas do nosso carinho e do nosso respeito. Aí Kardec, ele complementa isso falando a respeito desse texto, dessa epístola de Paulo. E Kardec nos diz: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse em todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E Kardec encerra assim, coloca assim, Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Como eu disse no início, esse é o capítulo que mais eu gosto no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação.
Kardec nos traz isso muito bem colocado aqui, muito bem dito, porque nós todos precisamos agirmos com qualidade. Nós fomos criados como espíritos que vêm aprendendo a cada encarnação. E cada encarnação nossa é uma oportunidade de aprendermos, sempre a oportunidade de nós irmos colhendo mais subsídios para nossas vidas e melhorando. E, por certo, através da caridade, nós vamos conseguir adiantar muito a nossa evolução pessoal, a nossa evolução espiritual, fazendo com que se faça o bem, se ajude as pessoas, se busque vantagens com isso. Antes de mais nada, o que nós devemos buscar é o nosso próprio aperfeiçoamento. Fazer a caridade sem ver a quem. Fazer a caridade pela própria caridade. Fazer com que as pessoas recebam o nosso bem, recebam as coisas que lhe oferecemos, e não são só coisas materiais, como um gesto, um abraço, um beijo, um sorriso, além das coisas materiais, são muito importantes para todas as pessoas. Porque, meus irmãos, é na caridade, né, que está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente de qualquer criança. Faz mais, a caridade define a verdadeira caridade, porque Paulo nos mostra isso, mas não só na nossa beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Porque nada é em vão, tudo vem para nos ensinar. Sempre é tempo de irmos aprendendo, sempre é tempo de procurarmos melhorar, e as nossas encarnações são as oportunidades que nós temos para isso. São as oportunidades que nós temos de irmos melhorando, de irmos evoluindo, fazendo com que cada degrau da nossa existência seja um degrau de aperfeiçoamento, seja um degrau de melhora. E, meus irmãos, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então Kardec, ele já nos lembra isso. Nós já podemos ser felizes aqui, nós não precisamos esperar as próximas encarnações para sermos felizes. Nós já podemos buscar e conquistar a nossa felicidade já nesta vida. E por isso que é importante que a gente faça tudo isso. Neste pequeno livro aqui, Viajor, que é um livro de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, tem um dos trechos que fala sobre caridade. E nisso ele nos diz e nos dá um resumo de tudo que nós conversamos na tarde de hoje, dizendo que caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Meus irmãos, vamos continuar na nossa fé, vamos continuar com as nossas esperanças, vamos continuar vivendo para nós, para nossos familiares, para nossos amigos, mas também para nossos irmãos, porque nós todos temos a oportunidade de vivenciarmos todas as coisas boas que a doutrina espírita nos traz, todas as coisas boas que a espiritualidade nos ensina, e todos os exemplos que Jesus nos fornece no seu dia a dia, em toda a sua vida terrena, sua vida espiritual. Então, que sejamos todos nós amparados pelos ensinamentos e pelos exemplos de Jesus. Que todos nós possamos ser felizes, que nós todos possamos usar da nossa caridade para sermos cada dia pessoas melhores. Que assim seja. Muito obrigado.